não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Então é isso. Estamos aqui dando continuidade, né, no início do nosso encontro, com o nosso núcleo, Polo, MAP Itaguaí, Cristo Consolador, fazendo uma reflexão hoje muito especial de uma página que foi escrita, né, pelo mentor Emmanuel e que pela psicografia do Chico Xavier. Então, nós agradecemos quem está aqui, da equipe, quem está vindo aqui pela primeira vez. Uma alegria estarmos juntos. E vamos refletir um pouquinho sobre essa página. Então, a gente vai passando, a gente vai destacando um pouquinho e a gente vai comentando um pouco também, como a gente disse aqui, de maneira mais enxuta. É ao contrário do que nós estamos acostumados a fazer nos nossos encontros semanais, onde a gente aprofunda um pouco mais. O objetivo é o quê? Esclarecer um pouquinho qual o sentido da página e levar esclarecimento e consolo para quem vai nos assistir depois. E depois que a gente terminar, nós vamos compartilhar essa gravação na rede. Então, vamos lá. Então, a página, ela começa assim. Ela traz esse começo dizendo assim. E aí tem aqui uma animaçãozinha que na época a gente fez. Antes, os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Continua, então, a página. Compartilham-te aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança de Deus. Eles vivem. Eles vivem e sabem igualmente quanto dói a separação. Olha só que interessante. Eles também percebem a nossa dor, sentem, né? Semelhante ao que sentimos também no momento da falta, do afastamento, daquela confusão, muitas vezes, que se impera ainda
de não saber o que de fato aconteceu, porque eles se sentem vivos, estão vivos, né? E não entendem, às vezes durante muito tempo, que já retornaram ao mundo espiritual. Então, estão no estágio, muitas vezes, de uma certa confusão mental ainda, né? Cada um dentro do seu tempo. Eles vivem, conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Então é muito interessante, né, a gente ver assim, essa empatia do amigo espiritual, né, Emmanuel, né, colocando assim, olha, momento de dor mesmo, de angústia, quando naquele momento tão forte, né, a gente não escuta mais a voz do nosso ente querido, mas ele também nos percebe de acordo com a condição de cada um. E ele continua falando aqui. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. E aí a gente dá uma pausazinha aqui, que são 15 slides. Eu acho que agora a gente já pode comentar um pouquinho do que mais chamou a atenção para vocês aí. Quem gostaria de começar? Vou pedir para o Gerson começar. Pode ser, Gerson? O que você gostaria de destacar? Tem que ligar o microfone, Gerson. Na realidade, eu estou destacando aqui, estão vivos. E, na realidade, ninguém morre. A gente tem que entender que a vida é eterna, né? Se a vida é eterna, qual o raciocínio? É que ninguém morre, né? E o Espiritismo é que explica isso direitinho, a origem das nossas aflições, a origem de tudo que tem a ver com essa eternidade. Gerson, você As pode outras ligar religiões... Só um instantinho, liga o seu vídeo. Quando a gente estiver falando, coloca o vídeo que vai ficar mais interessante na gravação. Aí depois vocês vão poder cobrar direito de imagem. Mas tenho que ligar o microfone, né? Não, tudo bem, eu estou falando para você botar a tua imagem no vídeo. Mas a imagem dele está aí, Bira. Ah, tá aí? Ah, então eu que não estou vendo. Então tá Eu bom. estou vendo a imagem dele. Ah, desculpa. Então eu que não estou vendo, para mim não está aparecendo. Então vamos lá. Desculpa, vai lá, Gerson. Nada. Então, como está falando da eternidade, o Espiritismo veio nos revelar muitas coisas a respeito disso, que a gente não morre. Oh, meu Deus. Sim. O Gerson teve uma dificuldade aí. Enquanto o Gerson está preparando para voltar, Geraldo, o que você pode destacar aí? Olha, Bira, eu não estou com o trechinho aqui, né? Uhum. Eu posso acessar a página. Deixa eu acessar a página ali, peraí. Eu tenho a página aqui. É aquela parte que fala assim de continuar a tarefa que eles gostariam de que se fosse dado continuidade, né? Alguma coisa nesse sentido que deixa eu achar aqui. Enquanto você vai se achando aí, gente, a gente na gravação a gente tem que ser rapidinho, senão a gente... Não, mas é isso, que eles pedem que a gente dê continuidade, né? Que eles se sentirão felizes de nos ver, assim, primeiro desligado da revolta, da inconformação, né? Legal. E procurar dar continuidade ao que eles gostariam de fazer. Muito interessante, muito interessante, Geraldo. Esse destaque que você está trazendo é bem bacana, porque a gente encontra isso em várias situações, né, de vida assim, mais particular, ou que às vezes a pessoa transforma, dependendo do contexto, transforma, por exemplo, num projeto de vida, né? A gente vê, né, crianças, né, jovens, né, muitas vezes que tiveram a desencarnação de uma forma assim, talvez muito mais traumática,
né, violenta às vezes, e a família, ao cuidar do seu luto, aí isso é importante a gente falar do luto e da dor, ela se recompõe através disso que você está destacando, assim, olha, ele gostava disso, então nós vamos continuar o projeto dele. Isso vai ser realmente terapêutico, né, para quem ficou, não é isso? Uhum. Ele está aqui, ó, o trechinho, ó. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Quer Nossa, dizer, muito lindo, né? às vezes eles até continuam nos amparando na realização das nossas tarefas, né? E Isso daquilo que aí, eles gostariam de fazer. Interessante. muito bom. O Gerson, que tinha caído, agora pode voltar, Gerson? Voltou? Pode continuar o que você está Ah, falando? sim. Desculpa, caiu aqui, né? Nada, faz parte. Olha só, Mira, ao vivo é assim mesmo. continuando, é Marinha Primeira Viagem, então, né? Eu nem mexi em nada, né? Foi de repente aqui. Continuando, Bira, a vida é eterna, eu falei, né? O Espiritismo esclarece direitinho o porquê, né? Agora, as várias religiões só dizem que a vida é eterna. Interessante. Só dizem que a vida é eterna, mas não explicam por que a vida é eterna, porque a gente não morre, entendeu? Aí o Espiritismo veio e esclarece. Entendeu? Então, a gente, e ao consolo, a gente fica com consolo, sabendo que nunca vai morrer, né? Porque é muito relativo dizer que a vida é eterna e a gente não sabe de determinadas coisas. O Espiritismo esclarece muita coisa. Então, eu coloquei aqui, ó, esses estão vivos, eu achei interessante, e eles sabem quanto dói a separação. Ótimo. Realmente é verdade, né? Verdade. Eles sabem, assim como a gente, como dói na gente, dói neles, né? Eles percebem também quanto custa essa ausência, né? Para eles e para nós. Interessante, eu anotei aqui isso aqui. Muito bom, muito bom. Só E, assim a gente vai aos pouquinhos, né, para a gente ir encadeando. Eu sei que vocês já leram, possivelmente já leram toda a página, né? Mas a gente vai aos pouquinhos para a gente ir digerindo um pouco, né, as ideias do texto, né, que colocou e esse esclarecimento que vocês estão colocando aí. Agora vamos escutar um pouquinho a Terezinha. Terezinha, o que você pode trazer até agora, no momento que a gente, até esse slide que a gente está aqui, o que você gostaria de destacar do que foi já colocado? Bira, eu vejo assim, eu destaco assim o título, né? Eles vivem, porque é muito importante para nós, né? Nesse momento, hoje principalmente, né? Então, eu vejo assim, né? Que todos nós saibamos superar a dor, né? A tristeza e o desespero, e que o desencarne daqueles que amamos muito possa nos trazer o quê? Confiança, fé, né? Principalmente a fé no amor de Deus, né? E nas palavras de Jesus ali, contidas no Evangelho, né? E tão bem, vamos dizer assim, esclarecidas pela nossa doutrina do amor e verdade, que é o Espiritismo. Então, a gente sabe que a morte não existe, eles só passaram para o outro lado da vida, mas eles vivem, olha o título, eles vivem e sentem, sim, a mesma dor que nós sentimos diante dessa constatação de seu desencarne. Então, todo amor, todo carinho, toda lembrança boa que nós devemos emitir para eles, principalmente no dia de hoje, né? A confiança de que eles vão ficar bem e que nós vamos ficar também, que um dia nós nos reencontraremos, porque a vida continua linda e bela como sempre, né? E vamos ter essa certeza, principalmente nós que somos espíritas, passarmos para as criaturas que sofrem hoje essa separação e que não sentem que amanhã podem estar no mesmo local e junto com eles. Não tem essa percepção ainda. Que Deus abençoe cada um de nós, né? E a eles que já partiram. Muito bem, Terezinha, muito bem. Então, no próximo, vou pedir a Irene para dar a contribuição, mas antes, é importante que o que você destacou, a questão da gratidão, esse sentimento de gratidão, de lembrar daqueles que nos antecederam. Inclusive, assim, não só recentes, né, que são situações mais
traumática ainda pulso, né, em nosso coração, né, no nosso sentimento como um todo, mas lembrarmos sempre com gratidão aqueles que nos antecederam, que já nos deixaram, nossos pais, nossos avós, porque fizeram muito para que nós pudéssemos chegar até aqui. Então, assim, essa expressão de gratidão, e até lembrando o filme, né, A Vida é uma Festa, é muito interessante que eles trazem, né, uma cultura, né, do México, né, principalmente do México, que eu não estou enganado, mas assim, quando mostra aqueles personagens que estão esquecidos lá, e aí quanto mais tempo ele vai ficando esquecido, é como se ele fosse definhando, definhando. E aí quando eles começam a ser lembrados, eles começam a se revigorarem mais. E acontece que a doutrina espírita vai nos mostrar várias situações, né, que os amigos já desencarnados, né, eles têm lá, tem um painel, né, tem um determinado livro que fala, não sei se é o Nosso Lar, onde tem lá como se fosse um circuito de TV, né, na época era TV, mas hoje a gente pode falar computação, etc. E cada vez que uma prece era feita, aquilo chegava para ele sinalizando. Como ele recebe uma mensagem, fulano está mandando uma mensagem. Então, a gente vai vendo aí que a ciência cada vez mostra o poder da fé. E a gente até discutiu isso na última terça-feira, segunda-feira, aliás, quando a gente foi falar do Evangelho no Lar, onde, né, a ciência vai demonstrando o poder que a prece tem de alcançar as pessoas e a nós mesmos, né? Então, vamos escutar um pouquinho a Irene. Irene, o que você gostaria de destacar até agora? É que eu estou no Meeting no celular e vendo o texto aqui. Tá bom. Olha, Bira, eu acho que já foi falado tudo, né, desse pedaço que você botou, né, que a vida não acaba aqui na Terra, né, e então o que eu acho que o que nós temos que fazer realmente é nos tranquilizar para que o nosso ente também querido, que está no outro plano, possa sentir essa energia, né, de paz, de tranquilidade, de aceitação, para que ele possa evoluir no seu caminho e nós também, né? Perfeito, muito bem, muito bem. Esse esforço, né, que a gente vai fazer de encontrar a nossa tranquilidade. Agora, só fazendo aqui um parêntese, né, que é muito importante, e acontece isso mesmo, né, porque enquanto nós acreditamos, né, que a vida continua, isso não nos isenta da condição de dor que nós possamos ter, né, e de trabalhar também a aceitação que, de fato, a pessoa morreu. Em que sentido? A morte física aconteceu. Tem um artigo de muitos anos que eu acompanhava mais tempo a imprensa espírita, do seguinte caso, olha só, né, participante espírita, atuante, né, da Casa Espírita, diretor da Casa Espírita, então teve a morte de um filho, jovem ainda, né? E aí ele foi e continuou a, a, a ter aquele sofrimento em que ele não conseguia, naquele momento, ele estava assim fazendo o quê? Ele não tinha o entendimento da dor que ele estava passando de fato. E aí o que ocorria? Ele, então, no momento de sepultamento, ele, né, o pai, tentava consolar todas as pessoas. Consolando, não, fez a passagem dele, ele realmente cumpriu a missão dele, etc, etc. Então, ali estava como numa fortaleza. Aí passa o tempo, uma semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, ele começa a ter um monte de dores no corpo físico, complexas, bastante complexas. E aí ele começa a percorrer os médicos, fazer exame daqui e dali, e nada era encontrado. Até que um dia, então, ele foi buscar o auxílio, né, de uma terapia. E na terapia, ele alcançou o seguinte sentido:
de fato, no interior dele, ele não tinha aceitado a morte do filho, morte física aqui e agora, do físico. Porque, na verdade, a presença física não vai ter mais. E ele não tinha aceitado aquilo, embora ele dissesse, não, ele cumpriu a missão dele, etc. Então, o que a gente está falando? A pessoa, às vezes, a gente fica no nível de idealização. O que é essa idealização? De não ter contato com a nossa própria dor. Então, isso é importante para que a gente possa ter esse entendimento de nos permitir chorar, que chorar faz parte do processo. Falar da falta faz parte do processo. E aí, nessa terapia, é que ele foi entender que, de fato, ele não tinha aceito a desencarnação do filho. Olha só que interessante. Então, é importante a gente ter esse entendimento, porque, senão, a gente nega a nossa própria condição. E esse caso foi muito interessante, que eu estou trazendo aqui, que marcou. Então, é importante viver o luto da falta, às vezes a não aceitação ali. E, com o tempo, o conhecimento doutrinário vai nos ajudar a ter essa aceitação. Mas quem perde, né, sabe a intensidade da dor que é, principalmente situações precoces, né, precoce no nosso olhar, né? Aí também é precoce relativamente no nosso olhar, como diz o Evangelho, porque é precoce na nossa perspectiva, mas talvez, né, ele cumpriu aquilo que era da missão dele. Então, ele se libertou, né, conforme for a questão da circunstância, não da circunstância, do histórico, do que foi envolvido. É diferente, por exemplo, quando há uma desencarnação em que o espírito ele já está cumprindo um papel de algo, né, possivelmente na sua programação, e diferente das mortes que ocorrem por negligência, descuido, né, onde a pessoa comete abuso de qualquer forma, seja na velocidade, seja no álcool, nas drogas, etc. Né? Então, só para a gente ter esse entendimento, mas assim, o ponto que eu queria destacar é esse, que a dor faz parte da nossa condição ainda de humanos, né? Então, esse é o ponto que eu queria destacar. Alguém ia falar alguma coisa? Biro, Fala, Gerson. Interessante isso aí que você colocou. O importante também é que eles, nos nossos afazeres diários, de repente, ou às vezes, a gente pensa num parente que desencarnou, ou um amigo. Eu tenho a impressão que, quando isso acontece, existe a intervenção desses espíritos, entendeu? Então, o que foi colocado aí no texto também, que chamou, por isso que eu estou falando isso, que é sobre a oração. Uhum. Então, quando pensar nesses amigos ou nesses parentes que se foram, né, no bom sentido, né, que se foram, quando passar, fazer uma oração, né? Pensou nos seus afazeres, já pensou uma oração rápida, uma afirmação, porque me parece que eles também estão pensando Sim, junto contigo, né? Estão verdade. pensando, estão te atraindo. Então, Isso. a oração, que está aí no texto até que eu li, é importantíssima, né, nessa ocasião, né, Vira? Uhum. Então, a gente tem que ter Perfeito. esse hábito, né? Pensou, faz uma oração. Ótimo, é isso mesmo, Gerson. E a Chile botou aqui um envio de carinho e de amor. Gente, a gente vai caminhar mais um pouquinho, porque eu queria deixar para que a Chile, né, que é nossa colaboradora atuante, também possa dar a contribuição dela, a Cibele, a Fernanda, que acabou de chegar, mais um pouquinho para frente. Mas vamos aqui, então, continuar. Vou fechar os textos, depois a gente fica mais um pouco livre para a gente destacar o que a gente gostar de ver que é significativo de fato, né? Então, eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante,
amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas, quando tateais a lousa ou lhes enfeitas a memória perguntando por quê. Nossa, fantástico isso, né? Então, olha só, eles têm essa ligação, como o Gerson falou aqui, né? Desses amigos que já nos antecederam, às vezes eles estão ali, quando já tem aquela condição, né, de estarem junto a nós, cuidando de cada um de nós. Mas existe aquela situação em que ele ainda está muito sofrido, confuso, e aí vamos citar aqui o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, principalmente no final dos Mensageiros, livro espírita, né, escrito pelo André Luiz por meio da mediunidade do Chico Xavier, para quem não sabe. Então, assim, e lá eles vão dizer assim, aqueles amigos espirituais, aqueles irmãos que desencarnaram e que ainda estão meio que adormecidos, literalmente adormecidos, traumatizados, e não têm clareza do que aconteceu. Por isso, a importância da prece, quando o Gerson destacou aqui, da gente pedir por eles, imagina assim, que eles estão, de fato estão, né, se recompondo, como se estivesse no hospital aqui na Terra. Quando a pessoa está no hospital, está no CTI, o que a gente faz? A gente reza por ele, a gente não fica rogando que eles venham até nós, que eles não têm condições de vir até nós. Mas nós vamos até eles nas nossas preces. Então, a importância disso, porque, assim, tem o choro da saudade, que faz parte, é nossa condição. Agora, a diferença que a doutrina espírita vai nos mostrar, da gente trabalhar para que esse choro da saudade não seja o choro da revolta, da raiva, né, do sentimento de injustiça, de ficar chamando, né, mentalmente aquele que já se foi, porque ele vai sofrer muito com isso, ele vai receber essa carga de angústia que nós estamos passando. E o Zé pontuou muito bem, a prece é o grande remédio, a prece é o grande caminho, né? Não somente nos momentos da falta, da saudade, mas fazer da prece um roteiro da nossa rotina mesmo, né? Então, vamos caminhar aqui um pouquinho mais para a gente, então, abrir para quem desejar falar. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre. Sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus, né? Isso aqui está repetido. Pensa neles com saudade. Olha só que interessante, tem tudo a ver com o que o Gerson destacou. Olha, pensa neles com saudade, convertidas em oração. A tua prece de amor representa o acorde de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Por que diz isso aqui, gente? Porque muitas vezes aquele que desencarnou, em virtude da sua condição espiritual, ele às vezes se mantém atrelado ainda à crosta terrestre, né? Está muito no terra a terra. Ele precisa se desligar. Aí lembra do filme Ghost, né? Marcou muito, né, esse momento na história do cinema, da arte, e aquele filme também Além da Vida, onde muitas vezes a entidade que desencarnou, ela se mantém ali envolta no mundo dela, de confusões mentais, né, de sofrimento, de angústia, e não percebe a ajuda que chega até ela. Então, a prece, a oração, vai se converter, né, em oração em prece de amor, representando acorde de esperança e devotamento. E a nossa prece, ela vai ter esse contexto terapêutico mesmo para os irmãos que estão nessa condição. E aí agora a gente pode até expandir um pouquinho, fazer reuniões mediúnicas, fazer reuniões doutrinárias, reuniões de desobsessão, por exemplo, que vai ajudar no socorro àqueles que se encontram nesse tipo de situação. Aí a gente já está vendo aqui os últimos slides para a gente abrir, então, para a gente trocar um pouquinho mais. Quando puderes, quando alguém falou, o Geraldo falou isso, né? Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-lo-ás contigo por infatigáveis e zeladores teus dias. São os projetos de vida que se transformam em razão maior. Olha, ele gostava de fazer aquilo, e aquilo vai dando
um recurso interno para que a pessoa possa suportar essa dor e ajudando, aliviando a dor de outros que também passam por situações parecidas. Então, esse detalhe de prosseguir com os projetos, né, daquilo que eles acalentavam, também faz surgir esse amparo, esse alívio para quem vive esse momento de intensa dor. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração das atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que lhes faz necessária. Então, aqui são duas realidades, olha só. Se muitos deles são nossos refúgios, que já têm condições de vir nos ajudar, nos inspiram, nos ajudam. Mas para muitos outros, a nossa prece é para eles o apoio e o incentivo, para eles se elevar e seguir o caminho, aceitar a luz, o convite da luz que os amigos espirituais estão fazendo em relação à situação dele. Então, são duas situações aí bem claras, né? Daqueles que já estão em condições de nos ajudar e daqueles que precisam da nossa ajuda. E já caminhando aqui para o final, quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra, que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no mundo material, para a gente não ficar preso somente, né, às questões do aqui e agora, mas pensar o quê? Que eles, olha só que interessante, contemplam os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Olha que fantástico isso, né? Então, quando a gente olha, eu lembro agora do filme, né, O Rei Leão, que mostra, né, quando, né, um dos personagens principais, né, morre, né? Aí olha para a estrela, eu estarei aqui. As histórias infantis trazem muito também essa ideia, olha, papai e mamãe virou estrelinha, é um simbolismo. E aí, com a riqueza que a doutrina espírita nos traz, nós vamos saber, ao nível da criança, daquele que ainda não tem o conhecimento do que um pouquinho a gente consegue visualizar, de fazer com que chegue até ele um pouquinho dessa luz que já ecoa em cada um de nós. Então, esses foram os destaques que a gente queria fazer, que é de toda a página, e agora a gente vai abrir um pouquinho. Vamos pedir aí para a Chile, para a Fernanda, se desejar, para a Sibeli também, Conceição, que ainda não... Eu acho que é a Conceição que está aí, né? Que não se colocaram, que possam, então, fazer as suas contribuições aí de forma assim enxutinha. Vamos lá. Chile, Bom dia, bom dia. Então, todos, né, falaram realmente, de fato, o que acontece, né, Bira? Assim como a gente se alimenta, né, o dia a dia, as orações, né, as preces também ajudam, né, não só no plano espiritual para nossos entes queridos, né, que precisa desse alimento, né, que a gente manda, né, e a gente aqui também. Então, a vida continua, eles vivem e a gente também. E eles não gostariam de ver e saber que aqui a gente na Terra ficar sofrendo, chorando, né, se lamentando. A dor da perda é ruim, é horrível. A gente não quer perder um ente querido, um amigo, como eu perdi nessa pandemia, né? Eu perdi quatro amigos de infância. Olha, né? Só. 4. E todos você até conhece, Bira. Mas, assim, às vezes bate uma tristeza, é normal, né? É aquela doída mesmo, você chora, desabafa sozinha, mas aí, no mesmo momento que você está triste, que você está ali se lamentando pela perda daquele ente querido, ao mesmo tempo vem, assim, uma jorrada de alegria, sabe? Uma coisa, assim, gostosa, sabe? De você ficar lembrando determinados momentos de alegria, aí você acaba rindo, sabe? Então, eu acho que quando a pessoa perde, né, uma mãe, um pai, um filho, ou vice-versa,
A dor é grande, mas o espiritismo ajuda e alivia, né? Quando você tem esse entendimento em saber que esse é um até logo, até breve, nossa, isso dá um conforto grande para a gente, né? Em saber, eu acho que o sofrimento fica menor, né? Do que você ficar triste, se lamentando, não, e não é bom nem para a gente, né? Aqui, e nem para eles. É assim, é o que eu vejo, né? Eu acho que a oração, a prece ajuda muito, alimenta eles, que a gente está mandando, né? Essa luz, essa energia boa, para eles poderem caminhar, e a gente aqui também. Perfeito, muito bem. A Fernanda colocou aqui, eles seguem vivos no nosso coração, vamos honrar a vida, né? Agradecer a vida. Deixa eu ver aqui mais aqui, meu lado aqui. Honremos a vida, honremos a sua vida, né? Tem a ver com aquilo que foi colocado no texto. A Irene levantou a mão. Fala, Irene. Não, então, essa frase, né? Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes ao mundo, para muitos outros deles és o apoio e incentivo para a elevação, é uma troca, né? Uhum. Eu acho que aqui a gente, pelo menos eu vejo, quando eu penso na minha mãe, eu elevo o pensamento, né, para que ela possa se soltar desse apego, principalmente, né, aos pais. Outra coisa que assim me incomoda é quando a gente fala, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai. Nós não perdemos, gente. Nós simplesmente trocamos de plano, né? Verdade, A gente tem, eu acho que a doutrina espírita, né, essa visão de que nós não morremos, nós apenas mudamos, né, de mundo, né? Ajuda muito a gente a entender que existe. Se nós somos energia, a gente vai trocando mesmo em outra vestimenta, né? Perfeito, muito bom. E a gente não perde, a gente apenas se distancia um pouco, né? Então, assim, a gente aos poucos, né, a gente vai aprendendo a mudar, né, com isso. Tem um livro muito interessante, Não Perdemos, apenas viajamos para outras dimensões e vamos nos encontrar um dia, conforme a Fernanda está colocando, que a doutrina nos ensina, né? Aos poucos tem um livro, né, antigo, mas super atual, que é do Herculano Pires, um autor espírita super renomado e reconhecido, que é Educação para a Morte. Então, assim, esse trabalho que vai se fazendo não é negar a vida, não. É a gente entender que essa finitude faz parte do nosso contexto. E aí, assim, lógico que a dor de cada um é a condição de cada um, e aí vem o exercício da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, que para ele é muito difícil, para cada um de nós tem o seu peso, tem a sua diferença, né? Então, cabe a gente fazer também o exercício da empatia e não sermos assim secos e até meio diferentes na fala do que a doutrina nos coloca. Não, vamos procurar entender a dor, acolher, né? Escutar, aí depois sim, no momento adequado, né? Ter aquele toquezinho, se a pessoa permitir, se a pessoa desejar, quer dizer, a pessoa está quem não deseja, embora seja o nosso movimento, nossa, eu vou mostrar aquele livro para ela, tal, mas a pessoa não está naquele momento, e não é a trajetória dela ainda, né? Está atento também a esse movimento. Sibeli, que tem participado com a gente no encontro que é o Espiritismo, tem nos trazido tanta contribuição. Você quer contribuir de alguma forma, Sibeli? Alguma indagação, alguma fala que você possa agregar? Maria também? Então, Maria, que é a Conceição, né? Conceição, aí? Bom dia, né? Assim, eu estou iniciando ainda, né? Assim, mas estou gostando muito, né, das discussões.
eu assim, acredito que a dor, né, até a psicologia fala que assim, nós temos que vivenciar o luto, né? E Isso, ele é perfeito. interno. Então, a partir do momento que a gente pula essa fase, é complicada, né? Por mais que acreditamos que assim existe outro mundo, mas há um vínculo afetivo, né? E lidar com essa perda, às vezes, de um filho, de um pai, que às vezes é muito próximo, né? Isso mesmo. E a pessoa tem que saber lidar com isso, né? E acho que assim, quando uma pessoa falece, a primeira coisa que a gente quer é o contato, né? Eu quero contato, eu quero que ela apareça em sonho, eu quero que alguém, né, me mande um recado, né? Porque tem essa perda do vínculo, né? De saber como o outro está. E muitas vezes isso é só com o tempo, né? Porque eu acho que essa parte psicológica, né? Esse corte atrapalha muito essa aproximação, né? Eu acho que a gente sente a dor, eles também sentem a dor, e muitas vezes a gente vai saber, às vezes tem até alguma, assim, não sei, em sonho, uma percepção do outro depois de muito tempo, né? Já passou muito tempo, já passou, já está um pouco mais tranquilo com a dor, e aí que a gente tem essa sensação desse reencontro, não sei, de alguma forma, né? De estar ali próximo, pelo um sonho. Então, é todo um amadurecimento, né? Físico e espiritual também, né? Com certeza, com certeza. Só um instantinho, só um instantinho. Eu vou colocar aqui, muito bem colocado, Sibeli, as etapas do luto, só para a gente ter olhar um pouquinho além do que a gente está vendo aqui nessa página, só um instante aqui que eu vou mudar aqui. Rapidinho, Gerson, eu te devolvo aqui a palavra aqui, só um instantinho, só um instante. Agora que eu estou vendo aqui as imagens, quando a gente está na transparência, eu não consigo ver. Estou vendo a gatinha da Irene. É gatinho ou gatinho? É gatinha. Gatinho. Ó, já falando em gatinhos, já aí muda a história que eles têm 7 vidas, não é isso? Tem 7 mesmo? Tem 7 vidas e ainda transmuta, né? Olha só. Então, vamos aqui brevemente, a gente não vai aprofundar não, mas só para resgatar um pouquinho do que a própria Sibeli nos trouxe, olha só que interessante, os 5 estágios de luto, segundo a Elizabeth Kubler-Ross, é uma das estudiosas que cunhou essas definições. A negação faz parte, negar assim, olha, não aceito que morreu, sabe? Não aceito que aconteceu. A raiva faz parte, né? Faz parte daquele contexto, como, né? Raiva contra o mundo, contra Deus, né? A negociação, a barganha começa assim, mas e agora, o que eu faço, né? Que eu coloco no lugar disso? A depressão também pode acontecer, um momento de muita dor, e depois, por último, a aceitação, que é o caminho de todos nós, para que a gente possa chegar nessa condição da aceitação. Mas sempre naquele entendimento da gente estar atento também à nossa condição, e aceitar também a nossa condição de dor, de sofrimento que possa estar ali, para que a gente, naquele exemplo que eu citei, do senhor, do pai, né, que ele achava que estava tudo bem e de repente não estava. Ele não viveu, de fato, o luto da morte do filho. E aí só foi descobrir isso tempos depois, que no fundo do coração ele não aceitava que o filho tinha morrido, apesar de ser espírita, etc. Então, é isso. Vamos lá, Gerson. Vamos então encaminhando para o final. Acho que todo mundo já deu uma contribuição aí. É só uma complementação. Quando você pensa na pessoa, nos amigos, nos parentes que já se foram, tem que evitar a tristeza. Se você pensar e, de repente, chorar, ele lá também vai chorar. Ele lá vai ficar triste. Então, nós temos que demonstrar outro tipo de alegria. Não que seja alegria, assim, no bom sentido, mas conformação, como está colocado aí, né? Aceitação. Se você for chorar, meu amigo, você vai fazer com que nosso amigo lá, né, que está recebendo o pensamento, o seu pensamento, chore também. Então, Gerson, é um ponto importantíssimo que você está colocando, mas assim, aí vem assim o outro lado, aí não tem como não fugir da condição, né, de aprendiz de terapeuta, né, aqui. Mas eu não consigo. E aí? Ele vai precisar de quê? De um acolhimento fraterno,
de uma escuta Isso, na casa espírita ou na igreja católica, para ele tratar da dor dele. Então, olha, tem uma outra situação que eu lembro também, eu presenciei isso, uma companheira que era frequentadora da nossa casa espírita, muito tempo, desde a mocidade e tal, e ela tinha uma irmãzinha que era Down. E a gente sabe, né, que a maioria dos Downs, né, a maioria em grande, né, não sei se isso já mudou, mas a vida para eles tem uma série de percursos que às vezes dificultam a permanência de vida maior. Às vezes encarnam com um tempo mais precoce. Nossa, no período que eu trabalhava com essas crianças, então, de vez em quando, desencarnava 12, 13 anos, por toda a história que tem ali, né? E aí, então, na hora do sepultamento dessa menininha, devia ter uns 10, 11 anos, né? Então, estava lá a mãe chorando, desesperada, chorando, e eram católicos, hein? Assim, e a outra filha era espírita. Aí o pai, né, um senhor, sabe, né? Com aquela expressão de crença assim, tão vigorosa, ele dizia assim, não chore, você tem que aceitar como Maria aceitou Jesus. Olha só, no momento do sepultamento, o companheiro dela, de vida, colocando isso para ela. Você tem que aceitar. Aí, o que ela reagiu naquele momento da dor? Mas eu não sou Nossa Senhora, eu não sou Nossa Senhora. Então, gente, é mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Porque senão a gente idealiza muito esse exemplo que a gente trouxe. Então, esse cuidado, gente, olha, tá, nós temos um propósito, mas vamos tentar aí chegar na nossa humanidade, o que é nosso. Então, a dor... Mas, Bira, isso daí a pessoa tem que ter certo conhecimento dessa parte espiritual, porque a pessoa que realmente não tem conhecimento, aí acontece isso mesmo, entendeu? Ou às vezes até tem, mas está muito fraco, né? Ainda nos seus entendimentos da espiritualidade, né? Dor, né? Então aí acaba chorando mesmo. Aquela questão do choro, Bira, mas não do desespero, né? Isso, aquilo que a gente mas não desesperar. Tem o choro da saudade, o choro da revolta, da indignação. Essa parte que a gente viu aqui do luto, então é a ciência falando. Da raiva, ela vai acontecer em várias situações. Ninguém está livre disso a princípio. E reconhecer já é parte da nossa condição humana. Agora, sim, o que eu vou fazer com isso? Aí nós vamos trabalhar. Olha, eu estou sentindo muito, está muito difícil, está muito complexo. Importante que seja ouvida a dor. E aí ela vai encontrar o caminho dela conforme a sua condição. A Shirley levantou a mão e depois a Irene. Então, assim, eu digo a tristeza porque às vezes bate, acho que é normal do ser humano, né? A gente sente aquela saudade, aí vem o choro, como eu disse, aí logo após vem assim aquela alegria, sabe? Em saber que um dia a gente vai estar junto, né? Vamos nos encontrar novamente. Eu acho que o luto faz parte, né, da vida, desse ciclo que a gente vive. A tristeza é só com o tempo mesmo, é só o tempo que vai aliviar, né, a dor do luto, né? Eu penso dessa maneira, e acho que faz parte o choro, a alegria, e mesmo que a pessoa já né, tenha ido para o plano espiritual, claro que eles não querem ver a gente aqui, tristeza, chorando. Eu passei por um momento muito difícil, custei muito a tirar isso de dentro de mim, né? Esses 5 itens que foi colocado aí. Então, eu custei muito, muito mesmo. Por isso que eu digo que a espiritualidade me ajudou e muito a tirar essa raiva, esse ódio, essa dor, esse conflito que eu convivi, né, durante anos dentro de mim, por conta de uma morte, né, do meu irmão, que foi uma morte assim muito bruta, né? Ele não estava doente. Quando a pessoa está doente, você já recebe uma notícia e não é tão pesada, né? Então, quando você recebe uma notícia que uma pessoa morreu de um acidente ou foi né, sequestrado e mataram, então eu acho que essa dor fica dentro de você por muito tempo, é um choque muito grande, né? Que não é igual uma pessoa que está no leito de um hospital, e daqui a qualquer momento você pode receber uma notícia ou não,
né? A esperança é a última que morre, mas a tristeza, acho que faz parte, sim, embora a gente não tenha que alimentar essa tristeza, né? Para não virar uma depressão, para não virar um outro tipo de doença. Mas uma tristeza que bate de vez em quando, aquela saudade, eu acho que faz parte. Faz parte da condição. E aí, assim, nós temos que encaminhar para o final. Tem várias mãozinhas levantadas, mas a gente vai ser chutinho. Mas olha só, a Chile, com certeza, né? Aí vem a situação, né? De quem vivenciou, né? É isso que ela está falando, uma morte violenta e tal, tal. Então, assim, tem diferenciações em relação à morte, a condição de cada um de como lida com isso. Mas eu queria destacar aqui uma fala da Sibeli que foi muito interessante, a gente viu isso no nosso estudo, né, que ela contribuiu bastante, ela tem uma história também interessante do filho dela, né, que nasceu, a história contrária, era do nascimento, não era da morte, né? E aí, mas ela traz assim, esse momento também, quando a gente se encontra nos sonhos, é extremamente terapêutico. A gente, de fato, estamos nos encontrando. E aí vem isso que a Chile fala, nossa, eu tive um sonho hoje, não está muito claro, mas, nossa, eu estou com um sentimento diferente de preenchimento, eu acho que a Fernanda colocando acolhimento da dor foi mais que me tocou hoje. Então, assim, no momento que a gente desperta, aquilo está preenchido, tem que ter uma presença divina que está ali, naquele momento que veio no socorro, do amparo. Né? Então, isso vai acontecendo, mas no tempo de cada um, lógico, aí é o que o Gerson falou, nós devemos nos esforçar para abrir nosso processo assim de aceitação, né? Por isso são várias etapas, e quando a gente não estiver conseguindo sozinho, é onde o auxílio nós vamos buscar, na casa espírita, possivelmente numa terapia, na igreja, no amigo, sabe? Compartilhar, porque e aí a Joana de Anjos, em algum momento, ela fala assim, que a dor da desencarnação é a dor mais profunda que existe. Então, é só um espírito dizendo isso, né? Eu acho que foi ela realmente que depois vamos pesquisar se foi ela mesmo. Mas, assim, de que é a empatia dos amigos espirituais, porque passaram também por aquilo. Então, olha só, vamos nos colocar naquela condição de quem está sofrendo, para que a gente possa até acolher. E, às vezes, agora no momento que muitas vezes acontece o sepultamento, às vezes a gente não sabe o que dizer. E é melhor que não digamos nada. Simplesmente um abraço, um aconchego, do que a gente dizer assim, não, olha, Deus sabe o que faz, estava na hora. Às vezes pode soar como indiferença. Cada um tem o seu jeito de expressar, né? Mas, às vezes, é preferível a gente, no silêncio, dar um abraço, rezar, acolher, do que dizer qualquer coisa, porque a pessoa, às vezes, não está na hora de receber nenhum tipo de expressão que pode soar até como indiferença em relação à dor. Quem levantou a mão primeiro, Irene ou Terezinha? Então, fala aí, Irene. Nós vamos estar encerrando então, depois com a Terezinha, tá? Fala, Irene. Está mutado. Então, deixa a Terezinha falar. Então, vamos lá. Tá bom? Sim. Irene, obrigada. Vai ser rapidinho, né? Que eu me lembrei de uma mensagem, né, de Leon Denis, que nos fala, né? Assim, que a própria morte, ela pode também ter o quê? A sua nobreza, vamos dizer assim, a sua grandeza. Então, ele fala, não devemos temê-la, mas antes nos esforçar por embelezá-la. Olha que lindo, né? Preparando-nos cada um constantemente para ela, sabe? Pela pesquisa, pelo nosso estudo, que aí vai conquistar, vamos dizer, a beleza moral do espírito ali encarnado, né? E que vai transformar o corpo, né? Nesse fluido cósmico que é belo, que é divino. Então, que a gente possa terminar assim o estudo de hoje, não com tristeza, mas com alegria, né? Que a morte é apenas a passagem para um outro lado da vida, onde outros seres como nós esperam os nossos entes queridos, né? Isso aí. Um bom dia para todos. Assim eu encerro, né? Tá bom, mas não sai ainda não, Terezinha.
Pode deixar. Vamos terminar com a música aqui. Então, quem Sim, fala? sim. Irene? Fala, Irene. Não, eu não quero falar, não. A Conceição não quer falar nada, estou vendo ela aí. Conceição está aí. Vamos lá, Conceição. Olá, saudade de vocês. Não, todo mundo fechou, né? Cada um falou uma coisinha, então eu parei para pensar e falar sobre nós, que estamos ainda desse lado. O que a gente vai levar para o lado de lá? Porque uma coisa é muito fácil, principalmente para nós espíritas, a gente sabe que a morte não existe, coisa e tal, que quem está do lado de lá está nos vendo, está nos ouvindo, mas a gente tem que lembrar bem que a gente vai estar do lado de lá. Uma coisa é a gente saber na teoria, outra coisa é na prática, até porque eu conheço uma pessoa que tem essa noção que a gente tem, mas ela às vezes fala assim, quando eu morrer, não quero saber de mais nada, eu não vou estar aqui mesmo para ver. Aí eu falo, caramba, ela bate contra aquilo que ela mesma acredita. Não vai estar, como assim não vai estar para ver? Então, eu fecho com a reflexão em nós, já que a reflexão no dia de hoje com relação a eles que se foram. Então, eu sugiro que reflitamos nas nossas atitudes, o que a gente não vai gostar de ver e saber quando estivermos lá, ou o que a gente vai querer, e começar a trabalhar nós. Um abraço aí. Tá bom, Conceição. Então, estamos encerrando. A mão da Chile está levantada ainda. Alguma fala, Chile, brevemente? Não, a mãozinha ficou aqui. Não sei Tá bom. Então, vamos colocar aqui. Vou pedir ao Geraldo. Geraldo, uma prece virtual enxutinha, tá, Geraldo? Para a gente terminar com a música, tá bom? Chato Tá bom. de início, né? Uma prece enxutinha. Olha só. A hora já está corrida. Importante não são as palavras, né? É a essência, né? Isso aí. Então, vamos acompanhar com o Geraldo, depois a gente encerra com essa belíssima canção, que é uma oração, né? Noites Traiçoeiras, né? Que é um consolo, né? Então, vamos acompanhar a prece com o Geraldo. Então, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, procurando compreender as leis que regem a nossa vida, a lei de evolução, a lei de destruição, essa questão do desencarne, e possamos, nesse momento, elevar nossas vibrações aos nossos familiares, nossos entes queridos, amigos e conhecidos que estão do outro lado da vida, sabendo que a vida continua numa outra dimensão, como foi falado aqui no estudo, né? E que eles possam estar bem, e possamos, aqui dentro do possível, dar continuidade e agirmos no bem para que possamos contribuir para a melhora deles, e que eles possam ter uma boa referência em relação a cada um de nós, que estejam bem onde estiverem, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, por sermos espíritas, por entendermos todo esse processo e que isso nos ajude, também como foi falado, a sermos melhores, a termos a nossa vida com mais equilíbrio, com mais sabedoria, com mais amor. Muito obrigado por tudo, e assim seja. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Se vocês puderem, deixa a imagem do vídeo de vocês para a gente aparecer na gravação. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Tira o som, Irene. Deus trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento.
ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Valeu, gente. Obrigado, então. A gente vai botar depois o material para a gente compartilhar. Valeu muito. Foi muito enriquecedor para mim. Espero que tenha sido um pouco também para cada um de vocês aí. Tá bom? Um abração. Valeu, Ciri, Irene, Fernanda, Cibele, Conceição, Gerson, Geraldo. Falei o nome de todo mundo? Abraço. Sim. Valeu, um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Paz e luz. Um abraço. Pois é. Valeu, Terezinha. Tchau, tchau. Saindo. Eu sempre tenho problemas para sair.